coisas interessantes. Uma das coisas que me vem à cabeça é quando Salomão diz assim: não há nada de novo embaixo do sol. E ó, como que, perceba-se nesse versículo já, como que a gente poderia estar embaixo do sol numa bola? Não dá para estar embaixo do sol numa bola. Como que Jesus voltaria numa bola e todos os olhos o veriam? Como que vai ver? E o outro lado da bola? Vai ver como Jesus voltar? Teria que ter dois Jesus no mínimo, um voltando por cima e outro voltando de ponta cabeça por baixo. Entende? Então, assim, até a cosmologia, quando a gente fala de versículo bíblico, ela pende muito mais para a Terra plana, ou mostra muito mais uma Terra plana, do que uma Terra esférica. E isso nós também vemos quando nós lemos o livro de Gênesis. Capítulo 1 de Gênesis, primeiros versículos, nós temos no dia 1 o começo da criação, onde Deus fala haja luz, ouve luz, depois ele separa o firmamento, as águas de baixo das águas de cima. No quarto dia que ele vai colocar o sol, a lua e as estrelas lá em cima. Ué, como é que o sol veio depois se o sol é o centro do universo? Ele tinha que ser primeiro. Como é que o sol, que é uma massa que eles dizem que é muito maior do que a Terra, 109 vezes maior que a Terra em questão de massa, e é por isso que ele consegue fazer com que esses outros planetas, que na verdade são o nome certo, são estrelas errantes, eles ficarem circulando em volta dele? Como é que eles atraem e se mantêm ali nessa posição? Então, isso é um questionamento que às vezes as pessoas... E outra coisa, Josué, quando orava lá, quando orava não, quando guerreava, eu acho que era Moisés que estava, era Josué ou era Moisés que estava, Moisés estava orando, Josué estava guerreando, ou Josué estava orando e o povo estava guerreando, era alguma coisa assim. Ele diz que o sol parou. Ué, se o sol tá parado no sistema heliocêntrico, como é que o sol pararia ali naquele caso? Era a Terra que tinha que parar, e não o sol. Então todas essas questões também são interessantes, e a gente também vai, uma certa hora, falar sobre isso. Coisas interessantes. Uma das coisas que me vem à cabeça é quando Salomão diz assim: não há nada de novo embaixo do sol. E ó, como que, perceba-se nesse versículo já, como que a gente poderia estar embaixo do sol numa bola? Não dá para estar embaixo do sol numa bola. Como que Jesus voltaria numa bola e todos os olhos o veriam? Como que vai ver? E o outro lado da bola? Vai ver como Jesus voltar? Teria que ter dois Jesus no mínimo, um voltando por cima e outro voltando de ponta cabeça por baixo. Entende? Então, assim, até a cosmologia, quando a gente fala de versículo bíblico, ela pende muito mais para a Terra plana, ou mostra muito mais uma Terra plana, do que uma Terra esférica. E isso nós também vemos quando nós lemos o livro de Gênesis. Capítulo 1 de Gênesis, primeiros versículos, nós temos no dia 1 o começo da criação, onde Deus fala haja luz, ouve luz, depois ele separa o firmamento, as águas de baixo das águas de cima. No quarto dia que ele vai colocar o sol, a lua e as estrelas lá em cima. Ué, como é que o sol veio depois se o sol é o centro do universo? Ele tinha que ser primeiro. Como é que o sol, que é uma massa que eles dizem que é muito maior do que a Terra, 109 vezes maior que a Terra em questão de massa, e é por isso que ele consegue fazer com que esses outros planetas, que na verdade são o nome certo, são estrelas errantes,